Então vamos serenar-nos, manter essa alegria para agradecer por mais uma reunião que estamos aqui todos juntos, encarnados e desencarnados. Agradecendo por mais essa semana que se passou, toda a proteção que nós temos para enfrentarmos todos os desafios da nossa jornada evolutiva. Agradecendo ao Mestre Jesus por permitir que nós vivamos nesse planeta Terra. Agradecer aos bons amigos espirituais, como o Camilo de Leles e tantos outros, que nos uniram para que possamos trabalhar juntos, aprender juntos, aprender a respeitar o próximo, amar a todos indistintamente. Que possamos nessa noite sermos intuídos para compreender bem a lição trazida pelo nosso irmão Camilo, pela nossa irmã Ivone, pedindo que ilumine, que Jesus possa iluminar a todos nesse planeta Terra. Cada um passando pelo seu desafio evolutivo, cada um enfrentando algo que possa fazer crescer, se aprimorar. Nessa noite de hoje, vamos vibrar especialmente para o nosso irmão Gilmar Magordo, que se encontra hospitalizado, que fez um cateterismo, que ele possa receber todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa vibração para o seu pronto restabelecimento. E logo, logo ele possa se refazer, sair do hospital, repousar, renovar energias e voltar ao trabalho dentro da nossa casa. Muito obrigado, mestre, por tudo que nós recebemos. E graças ao bom Deus. O Gilmar foi hospitalizado, acho que ontem, fez um cateterismo hoje. Ele está na UTI, então não pode receber visitas. Então, nem se programe para visitar, porque está na UTI, na UTI não recebe nada, né? Então, mas logo, logo ele vai estar firme e forte. Lorenzo, só gostaria de acrescentar sobre o Gilmar, que ele foi para a UTI por causa das restrições do coração dele, né? Que ele não tem o coração a 40%, mais ou menos. Então, para fazer o cateterismo, é arriscado. Então, ele precisava realmente participar da UTI, porque lá tem mais recursos, né? Não é que ele foi levado à UTI porque sofreu um AVC, alguma coisa assim. Ele realmente sentiu dores e o médico constatou que precisava fazer um cateterismo para poder desentupir algumas veias, mas isso, né, já foi pré-determinado que ele iria para a UTI porque lá teria mais recursos. Mas não foi o de última instância, como tem alguns casos. Só queria acrescentar isso. Muito bem. Prof, eu esqueci de avisar. O Roberto ligou e ele não pode entrar porque é aniversário da Nathalie. Ok. Eu entendi. O Roberto não pode entrar hoje por causa do aniversário da Nathalie. Então, Eu já coloquei no chat, o Evangelho foi aberto
no capítulo 14, honra teu pai e tua mãe, e a lição é parentesco corporal e espiritual. Muito bem. Então, a gente leu o finalzinho do capítulo 4 na semana passada, discutiu, e hoje a gente vai iniciar o 5, o reconhecimento. O segundo acontecimento que, a partir do que acabamos de narrar, impôs-se marcando etapa decisiva em nossos destinos. Teve início no honroso convite que recebemos da diretoria do hospital para assistirmos a uma reunião acadêmica de estudos e experimentações psíquicas. Como sabemos, Jerônimo negara-se a anuir ao convite e, por isso, na tarde daquele mesmo dia em que visitara a família, enquanto nos dirigíamos à sede do departamento a fim de a ela assistir, ele confessava-se católico romano e seus sentimentos impeliam-no à necessidade de assim se aconselhar. Você pulou uma linha. Você pulou uma linha. Oi? Você pulou uma linha. Tá, então eu vou voltar aqui. Como sabemos, Jerônimo negara-se a anuir ao convite, e por isso, na tarde daquele mesmo dia em que visitara a família, enquanto nos dirigíamos à sede do departamento, a fim de a ela assistir, ele, presa de desolação profunda, de supremo desconforto, solicitava a presença de um sacerdote, pois confessava-se católico romano e seus sentimentos impeliam-nos à necessidade de assim se aconselhar e reconfortar-se, a fim de revigorar a fé no poder divino e serenar o coração que, como nunca, sentia despedaçado. Aqueceu o magnânimo orientador do departamento hospitalar, compreendendo que no espírito do ex-mercador português soava o momento do albar para o progresso, e que, dado os princípios religiosos que esposava, aos quais se apegava intransigentemente, a seu próprio benefício seria prudente que a palavra que mais respeito e confiança lhe inspirasse fosse a mesma que o preparasse para a adaptação à vida espiritual e às suas transformações. Na Legião dos Servos de Maria e até mesmo nos serviços da colônia que nos abrigava, existiam espíritos eminentes que, em existências pregressas, haviam envergado a alva sacerdotal, honrando-a de ações enobrecedoras, inspiradas nas fontes fúlgidas dos sacrossantos exemplos do divino pegureiro. Dentre vários que colaboravam nos serviços educativos do Instituto, a que nos temos reportado, destacava-se o padre Miguel de Santarém, servo de Maria, discípulo respeitoso e humilde das doutrinas consagradas no alto do Calvário. Era o diretor do isolamento, instituição que, como sabemos, anexa ao Hospital Maria de Nazaré, exercia métodos educativos severos, mantendo inalteráveis disciplinas por hospedar em seus domínios apenas individualidades recalcitrantes, prejudicadas por excessivos prejuízos terrenos ou endurecidas nos preconceitos insidiosos e nas mágoas
muito ardentes do coração. Portador de inexcedível paciência, exemplo respeitável e humilde, cordura e conformidade, aureolado por súbito sentimento de amor aos infelizes e transviados, e tocado de paternal compaixão com quantos espíritos de suicida soubesse existir, era o conselheiro que o convinha, o mentor adequado aos internos do isolamento. Além de sacerdote, era também filósofo profundo, psicólogo e cientista. Havia muito, em existência pregressa, cursara doutrinas secretas na Índia, conquanto depois tivesse outras migrações terrestres, provocando sempre as melhores disposições para o desempenho do apostolado cristão. Entre estas, a última fora passada em Portugal, onde receberam o nome acima citado, continuando a usá-lo no além-túmulo, bem assim a qualidade de religioso sincero e probo. Bom, a gente sabe que a gente tem muitas encarnações, né? E nessas muitas encarnações a gente pode ter vestido várias vestes, várias profissões, muitos conhecimentos, né? Aí, no caso, ele foi sacerdote católico, ele foi filósofo, aprendeu doutrinas secretas na Índia, e assim vai. Quando a gente passa do outro lado, a gente sempre existe pessoas que a gente se afiniza mais, né? Então, a gente sempre vê nas reuniões mediúnicas, vê, modo de dizer, né? Eu não enxergo nada. Mas a gente sempre escuta que os videntes falam que tem padres, tem freiras, tem índio, tem africanos, e todas as pessoas. E dependendo da afinidade da pessoa, a pessoa tem afinidade por um padre, né? Ele é atendido por uma pessoa com trajes que foi padre quando encarnado. É um padre que conhece a encarnação, é um padre que conhece toda a parte da espiritual, mas ele vai conversar com essa pessoa que está sofrendo, respeitando o que como ela pensa e ajudando segundo a cultura, né, da pessoa. Então, se a pessoa quer conversar com alguém de uma religião, de outra, para a pessoa se sentir mais à vontade, se abrir e falar, esse tipo de conversa e você receber alguém, né, com proximidade, é interessante, né, para você se sentir mais à vontade e ajudar no caminho. Logicamente que não é um padre que está negando a igreja, a reencarnação, é um padre que conhece todas as... É um padre de grande evolução, de grande espiritualidade, mas ainda assim, quando ele tem um bom padre, consegue talvez atender melhor, como no caso do Jerônimo, que quer conversar com o padre, quer se confessar e, assim, e tudo mais. Irmão Teócrito entregou o penitente Jerônimo a esse obreiro devotado, certo da sua capacidade para resolver problemas de tão espinhosa natureza. E foi assim que, naquela mesma tarde, quando as linhas do crepúsculo acentuavam de névoas padacentas os jardins nevados dos burgos hospitalares, Jerônimo de Araújo Silveira se transferiu para o isolamento, passando aos cuidados protetores de um sacerdote, tal como desejara. Desse dia em diante, perdemos de vista o pobre comparsa de delito. Um ano mais tarde, no entanto, tivemos a satisfação de reencontrá-lo.
Em capítulos posteriores, voltaremos a tratar desse muito estremecido companheiro de prélios reabilitadores. No dia imediato ao da nossa internação no Magno Instituto do Astral, passamos a ser diariamente levados aos gabinetes clínicos psíquico, onde era ministrado tratamento magnético muito eficiente, pois dentro de alguns dias já nos podíamos reconhecer mais confortados e raciocinando com maior clareza, gradativamente fortalecidos, como se tônicos revivificadores ingeríssemos através das aplicações a que nos submetiam. Para tais gabinetes, éramos encaminhados todas as manhãs por nossos amáveis enfermeiros. Entrávamos cada grupo de 10 para uma antecâmara rodeada de pequenos bancos estofados, onde esperaríamos durante curto espaço de tempo. Notávamos que existia várias dependências como essa, todas situadas em extensa galeria, onde colunas sugestivas se alinhavam em perspectiva majestosa. Transcendiam nesses recintos a estilização hindu, convidando a meditação e a gravidade. Penetrávamos, então, o ambiente dos trabalhos. Impregnado em fosforescências azuladas, então, havia imperceptíveis eu vou reler. Impregnado de fosforescência azulada, então ainda imperceptíveis à nossa capacidade espiritual, as dimensões desses gabinetes não eram extensas. Pequenos coxins orientais em tessitura semelhante à pelúnia branca e disposto em semicírculo, agradavam-nos, indicando que deveríamos sentar. 6 varões hindus esperavam os pacientes concentrados no caridoso mandato. A princípio, tais cerimônias sugestivas e rodeadas de um quase mistério, muito nos intrigavam. Não conhecéramos indianos psiquistas em Portugal. Tampouco fôramos aplicados a estudos e exames de natureza transcendental. Eis, todavia, que nos surpreendíamos, ainda sob a dependência e proteção de uma falange de iniciados orientais, a cuja existência real não déramos jamais, senão relativo crédito, por se nos afigurar excessivamente mística e lendária. O ambiente que agora contemplávamos, porém, impregnado de unção religiosa, a qual atuava poderosamente sobre nossas faculdades, lenificando-as ao impulso de religioso fervor, imprimia tão profundas e atraentes impressões em nossos espíritos que, atordoados no seio do seu ineditismo, julgávamos sonhar. Quando, pelas primeiras vezes, penetramos nesses gabinetes saturados de ignotas virtudes, fomos mesmo acometidos de invencível sonolência que nos provocou como estado de semi-inconsciência. Então, à medida que eles estão passando o tempo, eles estão recebendo um tratamento para eles se restabelecerem, né? Eles estão recebendo passes diários, né? E
esses passes por pessoas, né, de todo o tratamento ali que a gente vai falando tem uma natureza de pessoas hindus, né? Então eles têm uma consciência bem definida, elevada, eles têm concentração alta e eles conseguem fazer uma doação, né, durante o passe de maneira intensa, que eles sentem essa melhora dia a dia, né? Diferente de nós, que dá um passe e a pessoa sente só um pouquinho melhor, eles têm uma capacidade maior de receber, de doar esses fluidos, esse magnetismo. Além do que, no mundo espiritual, o perispírito é muito mais sensível do que o nosso corpo físico, né? Então, eles têm uma alta capacidade, o perispírito é mais sensível, e eles sentem modificações dia a dia, né? Então, eles estão tendo um tratamento intensivo para se reequilibrar. Os operantes indicavam-nos o semicírculo formado pelos alvos coxins. 5 desses médicos espirituais postavam-se atrás, distanciados uns dos outros por espaços simétricos, uniforme, até atingirem um em cada extremidade do semicírculo. O sexto colocava-se à frente, como fechando o círculo dentro do qual ficávamos nós outros prisioneiros, os braços cruzados à altura da cintura, a fronte atenta e carregada, como expedindo forças mentais dominadoras para a caprichosa vistoria e inspeção nas fragas do nosso atormentado ser. Em surdina, vibravam ao nosso redor, eu vou reler, os braços cruzados à altura da cinta, a fronte atenta e carregada, como expedindo forças mentais dominadoras para caridosa vistoria e inspeção nas fragas do nosso atormentado ser. Em surdina, vibravam ao nosso redor sussurros harmoniosos de prece. Mas não saberíamos distinguir se oravam, invocando as excelsas virtudes do médico celeste para nosso refrigério, ou se nos advertiam e doutrinavam. O que não nos deixavam dúvidas, por se impor à evidência, era que atravessavam o nosso pensamento com os poderes mentais que possuíam, devassavam nosso caráter, examinando nossa personalidade moral, a fim de deliberarem sobre a corrigenda mais acertada. Qual cirurgião investigando as vísceras do cliente para localizar a enfermidade e combatê-la. Tal certeza infundia-nos múltiplas impressões a despeito do singular estado em que nos encontrávamos. A vergonha por havermos pretendido burlar as leis superiores da criação, afrontando-as com o ato brutal de que usáramos o remorso pelo descaso à majestade do Onipotente, a deprimente amargura de havermos dedicado nossas melhores energias aos gozos inferiores da matéria, atendendo de preferência aos imperativos mundanos, sem jamais observarmos as urgentes requisições da alma, deixando de nos conceder momentos para a iluminação interior. Eram pungentes estiletes que nos penetravam o âmago durante a sublime vistoria a que nos submetíamos, inspirando-nos
mágoa e desgostos que eram prelúdio de real e fecundo arrependimento. Nossos menores atos pretéritos voltavam dos pélagos trevosos em que jaziam para se aviventarem a nossa presença, nitidamente impressos em nós mesmos. Nossa vida, que o suicídio interrompera, desde a infância, era assim reproduzida aos nossos olhos, aterrorizados e surpreendidos, sem que fosse possível determos a torrente das cenas revivecidas para exame. Quiséramos poder fugir a fim de nos furtarmos a vergonha de pôr a descoberto tanta infâmia, julgada oculta para sempre, até de nós mesmos, pois, com efeito, era dramático, excessivamente penoso desatar volumes tão variados de maldade e torpezas diante testemunhos tão nobres e respeitáveis. Mas era em vão que o desejaríamos. Sentíamos que nos vinculávamos àqueles coxins pela ação de vontade que se haviam apossado do nosso ser. Ao fim de alguns minutos, porém, suspendiam a operação. Esvazia-se o torpor. As lúgubres sombras do passado eram expungidas de nossa visão, recolhidas que eram ao apego revolto da subconsciência, aliviando a crueza das recordações. Então, a fonte carregada do operador serenava qual arco-íris e alinos. Um ar de amorosa compaixão derramava-se por suas atitudes e, aproximando-se, espalmava sobre nossas expressões. Um ar de amorosa compaixão derramava-se por suas atitudes e, aproximando-se, espalmava sobre nossas cabeças as mãos níveas, enquanto os 5 demais assistentes o acompanhavam nos gestos e nas expressões. Compassivos, os fluidos beneficentes que a seguir nos faziam assimilar terapêutica divina iriam gradualmente auxiliar-nos a corrigir as impressões de fome e de sede, a postergar a insana sensação de frio intenso que no suicida resulta da gelidez cadavérica que ao perispírito se comunica, a atenuar os apetites e arrastamentos inconfessáveis, tais os vícios sexuais, o álcool, o fumo, cujas supercussões e efeitos produziam desequilíbrios chocantes em nossos sentidos espirituais, interceptando possibilidades de progresso na adaptação e impondo-nos humilhações singulares por assinalar a ínfima categoria a que pertencíamos na respeitável sociedade dos espíritos que nos rodeavam. Então, nesse tratamento que estão fazendo, né, eles, além das energias, né, eles, com a capacidade mental deles, eles aliam os pensamentos e as vidas, né, como foi a vida, a jornada deles até o suicídio, né? E fazia também eles recordar momentos da vida,
né? Desde o nascimento até o momento do suicídio. E eles faziam isso de sacanagem, né? Porque está fazendo a pessoa sofrer. Para que faz a pessoa recordar todas essas coisas ruins? Na verdade, a gente faz um monte de besteira, né? E o nosso orgulho faz com que a gente jogue todas essas besteiras lá no fundo, né? Debaixo do tapete, né? E a gente se esforça para não lembrar de muitas besteiras que a gente fez na nossa vida. Então, todo esse tratamento, essa regressão de memória, e fazendo eles refletirem sobre as atitudes dele, é para eles se melhorarem, né? Não tem nenhuma atitude maldosa, de humilhação, nada disso. A atitude é para eles verem alguns erros, refletirem sobre aqueles erros, né? Para não refazer, não repetir os erros em outras vidas. Todo esse tratamento que estão fazendo é para um preparo para eles voltarem a reencarnar, né? E para que eles não repitam os erros, e algumas vezes repetir o suicídio, é que está tendo todo esse tratamento, todo esse cuidado para que eles estejam prontos, mais fortes, mais seguros para enfrentar os desafios. E muitas vezes os desafios que eles vão enfrentar na próxima vida são os mesmos que fizeram ele cometer suicídio. Então eles têm que estar preparados para enfrentar de novo o mesmo obstáculo, o mesmo desafio, né? E dessa vez vencer o desafio, né? Não se entregar de novo no suicídio. Então é um momento de tratamento. E eles sabem que se ficar jogando todas as informações do passado de uma vez só, vai piorar as coisas. Então eles vão jogando de doses homeopáticas. Então eles relembram um pedacinho da vida para eles refletirem e melhorarem aquilo, e depois eles se acalmam, sereno, para depois, numa outra vez, continuar com esse tratamento. Entre os esforços que nos sugeriam empreender, destacava-se o exercício da educação mental no tocante à necessidade de varrer das nossas impressões o dramático e apavorante hábito tornado trejeito, nervoso e alucinado de nos socorrermos a nós próprios na ânsia contumaz de nos aliviarmos do sofrimento físico que o gênero de morte provocara. Como ficou explicado, havia aqueles que se preocupavam em estancar hemorragias, havia os enforcados a se debaterem de quando em quando, porfiando no esforço ilusório de se desfazerem dos farrapos de cordas ou trapos que lhes pendiam do pescoço, os afogados bracejando contra as correntes que os havia arrastado para o fundo, os retalhados, hediondos, quais fantasmas, fabulosos a se curvarem em intermitências macabras, na ilusão de recolherem os fragmentos dispersos ensanguentados do corpo carnal que lá ficara algures estraçalhado sobre as rodas do veículo, à frente do qual se arrojaram em audaciosa aventura, supondo furtarem-se ao sagrado compromisso da existência. Tais gestos, repetimos, a força de se reproduzirem desde o instante em que se efetivara o suicídio, e quando o instinto de conservação imprimiu na mente o impulso primitivo para a tentativa de salvamento, haviam degenerado em vício nervoso mental,
sucedendo-se através das vibrações naturais ao princípio vital, repercutidas na mente e transmitidas à organização físico-espiritual. Urgia que a caridade sempre apronta a espalmar, sempre pronta a espalmar asas protetoras sobre os que padecem, corrigindo, amenizando, dificultando males, amenizando, dulcificando males e sofrimentos, impusesse sua benevolência à anomalia de tantos desgraçados perdidos nos pantanais de tredas, alucinações. Para isso, enquanto apunham as mãos sobre nossas cabeças, envolvendo-as em ondas magnéticas apropriadas à caridosa finalidade, os irmãos operadores murmuravam enquanto sugestões magnânimas reboavam pelos labirintos do nosso eu, com repercussões precisas e fortes, tais clarinadas, despertando-nos para uma alvorada de esperanças. Lembrai-vos de que já não sois homens. Ao afastar-vos daqui, não deveis pensar, a não ser na vossa qualidade de alma imortal, a quem não mais devem afetar os distúrbios do envoltório físico carnal. Sois espíritos, e será como espíritos que devereis prosseguir a marcha progressiva nos planos espirituais. O convite para a reunião presidida por Teócrito deixara-nos satisfeitos. Éramos sensíveis a demonstrações de afeto e consideração. Um frênito de horror percorreu minhas sensibilidades ao reconhecer a vasta assembleia, figuras hirsutas, desgrenhadas e apavorantes do Vale Sinistro, conquanto confessasse a mim mesmo encontrá-las algo serenadas, tal qual acontecia a mim e meus companheiros de apartamento. Será útil esclarecer que os componentes de nossa falange poderiam ser qualificados como arrependidos, e por isso mesmo, dóceis às orientações fornecidas pelos insignes diretores de asilo que nos abrigava. Estamos sofrendo um tratamento, né? Mas como a gente sabe, né, o nosso perispírito reflete totalmente o nosso pensamento. Então, eles estão tratando, né, o pensamento, tratando o perispírito, mas principalmente o pensamento, para que se desligue dos traumas do passado. Se a pessoa fica rememorando e fica preso no momento do suicídio, ele vai desequilibrando o próprio perispírito, né? Várias vezes, numa reunião mediúnica, né, o médium, ele, incorporado, ele levanta a mão assim para cima e tentando segurar a corda do pescoço. Ou seja, durante muitos anos, ele foi trazido uma reunião mediúnica para tentar ajudar a ele se desvincular dessa corda que ele deve ter se enforcado, né? Eles já estão no tratamento, já estão recebendo, já estão arrependidos, e mesmo assim, às vezes, eles relembram e se perturbam, né, com o que eles fizeram, né? E ainda, às vezes, se vinculam ao corpo, né? Se vinculam ao corpo que foi cortado em pedacinhos,
a corda e outras formas de suicídio. Então, realmente, eles falam, ó, vocês são espíritos, seres espirituais, não estão mais ligados ao corpo. Você não tem mais nenhuma ligação com aquele corpo que já está já comido pelos bichos. Não tem mais sentido vocês pensarem naquele corpo. Vocês são seres imortais. A frase é falada assim porque eu acho que ainda eles estavam pensando no corpo que ele deixou, no corpo que ele destruiu. Eu queria fazer um paralelo, né, nessa descrição que você fez, que está escrito também. Da mesma forma que o mal que eles causaram a eles mesmos criou um trauma dentro deles, aos quais eles se relembravam constantemente, e isso estava os prejudicando. Então, é isso que os irmãos estão tratando, de acerenar um pouco isso, para que eles não ficassem todo o tempo lembrando, né, a comovente drama que eles mesmos causaram a si próprios. Agora, não é a mesma coisa, já que você falou tanto em reunião mediúnica, que vem aqueles espíritos, né, que estão sempre prontos a se vingar de outras pessoas, ou seja, eles adquiriram uma mágoa, né, pelo trauma que foram causados, mas só que eles não causaram a si, foi causado por outro. Mas o problema é o mesmo. Ou seja, reteu, a energia negativa ficou presa dentro da pessoa e ele fica lembrando, né, do mal que ele recebeu, e para ele neutralizar esse mal, ele quer se vingar como se pudesse neutralizar isso daí. Né? E, na verdade, não é esse o caminho. Né? Ele tem que fazer um trabalho parecido com o que os irmãos aí estão fazendo, que está sendo sugerido, né? De você trocar, né? Como diz até a própria Juliane, né? Quando você quer se livrar de um vício, troca por uma coisa positiva, um mal por um bem, uma coisa. Você tem que inverter isso aí, porque ninguém se desfaz de um vício, né? Só porque ele fala, eu quero combater o mal do meu vício. Mas combater o mal do vício é você procurar uma virtude. Não tem jeito de você neutralizar o mal só pensando nele, né? Você tem que procurar uma virtude, você tem que ter um comportamento positivo, né? De outras visões mais apuradas, mais elevadas, para serem substituídas aquelas que são de menor teor. Essa que é o contexto que vale não só para isso sucedidos, para todos nós, né? Eu queria acrescentar. Um ou outro mantinha-se menos homogêneo, oferecendo o problema mais sério a resolver. Todavia, era certo que a maioria se conservava fortemente animalizada, fosse consequência da inferioridade do caráter próprio ou resultado da violência do choque ocasionado pela bruteza do suicídio escolhido. Dentre estes, destacavam-se os retalhados, afogados, despenhados de grandes alturas, etc., etc. Atordoados como que atoleimados, não era com facilidade que conseguiam suficiente dose de raciocínio para compreender as imposições da vida espiritual. Ocupavam eles o asilo do manicômio por inúmeras conveniências, entre outras, as que arrastavam a necessidade de encobri-los à nossa visão, pois repugnava-nos a presença deles, excitando impressões desarmoniosas, prejudiciais à serenidade de que carecíamos para o restabelecimento. Não obstante, foram igualmente encaminhados ao local da reunião
e quando acompanhados por nossos dedicados amigos Joel e Roberto, entramos no vasto salão. Ali os distinguimos entre muitos outros enfermos que nós mesmos haviam sido requisitados. Observando os antigos companheiros do Vale de Trevas, vi que se esforçavam, como nós mesmos vínhamos tentando desde alguns dias, para corrigir os feios cacoetes já mencionados, pois se o hábito impelia a repetição dos mesmos, lembravam-se a tempo e paralisavam a meio caminho o impulso mental que os ocasionava, levando em consideração a sugestão oferecida pelos amoráveis assistentes. Então, riam-se de si mesmos em comovedores desabafos, nervosamente pensando que já não deveriam sentir os efeitos físicos do ato macabro. Riam uns para os outros, como se a se felicitarem mutuamente pelo alívio recebido através da informação de que já não deveriam sentir aquelas impressões, e como se o riso sacudisse vibrações tormentosas. Riam-se para se desacostumarem daquele choro malévolo que acordava sensações precipitosas. No hospital, eram proibidas as rápicas convulsões do vale sinistro e chorar nas desesperadoras aflições com que para trás havíamos chorado. Era destampar a comporta das torrentes das agonias que a caridade sacrossanta de Maria minorava através do desvelo dos seus servos. E eu, observando-os, ria também, sem fugir à estranha similitude da falange. Sentamos a um sinal de Roberto. Nada apresentava a sala que despertasse particular atenção. Contudo, se insuficiente não fora o grau de visão de que dispunhamos para alcançar as sublimes manifestações de caridade que em nosso derredor pululavam, teríamos notado que delicadas vaporizações fluídicas, como o orvalho refrigerante e ameno, deliam-se pelo recinto, impregnando-o de dúlcidas vibrações. A um ângulo do tablado, que no fundo do salão defrontava a assembleia, notava-se um aparelho muito semelhante aos existentes nas enfermarias, conquanto apresentasse certas particularidades. 2 jovens iniciados puseram-se a examiná-lo, ao tempo que o irmão Teócrito tomava lugar da cátedra ladeado por outros 2 companheiros, aos quais apresentou a Assembleia como instrutores que nos deveriam orientar e a quem deveríamos o máximo respeito. Satisfeitos, reconhecemos nesses 2 jovens hindus que nos receberam quando da nossa entrada para o hospital, Romeu e Alceste. Silêncio religioso estendeu ondas harmoniosas de recolhimento pelo vasto salão, onde cerca de 200 espíritos envolvidos nas mais embaraçosas redes da desgraça acorriam arrastando as bagagens gravosas das próprias fraquezas, das amarguras incontáveis que enoitavam suas vidas.
Então, a gente percebe que eles fazem tudo o tratamento para melhor para cada um. Então, eles separam as pessoas em setores. Ele já tinha falado lá no início, né, que quando eles estavam entrando no próprio hospital, existia alas diferentes, né? Que eles foram pela ala do meio, mas existia dois lá do escrito manicômio, que era as alas das pessoas um pouco mais sofredoras, né? Então, nesse momento, estão todos juntos para participar dessa reunião. Outra coisa que me chamou a atenção aqui é que o Camilo, né? Ele está dizendo o seguinte, né? Que ele está relatando coisas, né? Que ele não percebeu na hora que aconteceu. Ele fala, contudo, sem suficiente não fora o grau de visão que dispunhamos para alcançar as sublimes manifestações de caridade que em nosso redor populavam. Teríamos notado que delicadas vaporizações fluídicas, como orvalho, refrigerante e ameno, deliam-se pelo recinto, impregnando-o de dúlcidas vibrações. Ou seja, ele está relatando, nesse momento para o livro, algo que ele não percebeu no estado real. Ou seja, depois, na hora de escrever o livro, ele teve novas impressões, né? O Humberto de Campos, na hora de escrever o livro Boa Nova, ele utilizou de gravações muito reais da época de Jesus, né? André Luiz, na hora de relatar, ele tem tantos relatos, tantos detalhes, né? Que eu não sei também se ele não utiliza de alguma gravação para relatar tudo aquilo, né? Porque tem tudo isso de memória. Aqui dá a impressão que ele, para escrever o livro, ele acessou, né, gravações do momento ali, porque essas vaporizações fluídicas ele não percebeu na hora. Mas ou alguém falou para ele, ou ele viu em vídeos depois, né? Eu sei que o Haroldo fala que o livro Boa Nova, o Humberto de Campos teve acesso a esses vídeos com tecnologia que a gente ainda não tem aqui na Terra. Mas... Desciam sobre as latitudes do nosso merencório cantão as nuances tristonhas do crepúsculo, que ali muitas vezes arrancava lágrimas de nossos corações, tal a pesada melancolia que infundia em derredor. 6 melodiosas pancadas de um relógio que não víamos ecoaram docemente na amplidão da sala, como anunciando o início da reunião. E cântico harmonioso de prece envolvente, emocional, elevou-se em surdina, como se até nossa audição chegasse através de ondas invencíveis do éter, provindo de local distante que não poderíamos avaliar, enquanto se desenhava em uma tela junto à cátedra de irmão Teócrito, o sugestivo quadro da aparição de Gabriel à Virgem de Nazaré, praticando a descida do Redentor às ingratas praias do planeta. Era um instante amorável do Ângelus. Levantando-se, o diretor fez breve e emocionante saudação a Maria, apresentando-nos, reunidos pela primeira vez, para uma invocação. Doce refrigério estendeu-se sobre nossos corações. As lágrimas irromperam e emoções gratas ergueram-se dos túmulos íntimos em que jaziam
acordadas pelas lembranças do lar paterno, da infância longínqua, de nossas mães, a quem nenhum de nós certamente amara devidamente, a ensinarmos ao pé do leito o balbúcio sublime da primeira oração. Contudo, isso estava distante, quase apagado sobre as voragens das paixões e das desgraças ali consequentes. E eis que, inesperadamente, tais lembranças ressuscitavam com o fantasma que vinham para se impor com o sabor de ósculo maternos em nossas frontes abatidas. Fundas saudades dilataram nossos pensamentos, predispondo-os à ternura do momento grandioso que nos ofereciam como oportunidade abençoada. Seria longo enumerar minúsculas das belas quanto proveitosas sequências dos ensinamentos e experiências que passávamos a receber desde essa tarde memorável, os quais integravam os melindres tratamentos a ser ministrados, espécie de doutrinação terapêutica moral, com a ação decisiva onde reações necessárias à reeducação de que tínhamos urgência. Diremos apenas que, nessa primeira aula, fomos submetidos a operações tão melindrosas, levadas a efeito em nosso senso íntimo, que a incerteza, quando o estado espiritual para o qual resvaláramos, foi hábil e caridosamente removida de nossa compreensão, deixando que a luz da verdade, sem constrangimento, se impusesse à evidência. Ficamos categoricamente convencidos da nossa qualidade de espíritos separados do envoltório corporal terreno, o que até então, para a maioria, era motivo de confissões acerbadas, de assombros incompreensíveis. E tudo se desenrolou singelamente, sendo nós próprios os compêndios vivos usados para as magníficas instruções, as operações irrefutáveis. Vejamos como os eruditos instrutores levavam a cabo o sacrossanto mandato. Belarmino de Queiroz e Souza, que, como sabemos, era individualidade portadora de vasta cultura intelectual, além de ser adepto das doutrinas filosóficas de Augusto Comte, foi convidado, dentre outros, que depois receberam o privilégio a subir ao estrado onde se realizaria a formosa experiência instrutiva. Devemos observar que irmão Teócrito tomava parte em tão dedicada cerimônia como presidente de honra, lente insigne dos lentes em ação. Segue? Colocaram o ex-professor de línguas à frente do aparelho luminoso que despertara nossa atenção à chegada ao qual ligaram-no por um diadema preso a tênues fios que se diriam cintilas imponderáveis de luz. Enquanto Alceste o ligava, Romeu informava-o
em tom assaz grave de que conviria voltar-se a alguns anos passados de sua vida, coordenando os pensamentos a rigor na sequência das recordações e partindo do momento exato em que a resolução trágica se apossara de suas faculdades. Para que tal conseguisse, auxiliava-o, revigorando sua mente com emanações generosas de suas próprias forças extraídas. Belarmino obedeceu, passivo e dócil, a uma autoridade para que não possuía forças capazes de desagradar. E recordando, reviveu os sofrimentos oriundos da tuberculose que o atingira, as lutas sustentadas consigo mesmo ante a ideia do suicídio, a tristeza inconsolável, a veraz agonia que se apoderara de suas faculdades em litígio entre o desejo de viver, o medo da moléstia impiedosa que avassalava sua organização física, supliciando-o sem tréguas e a urgência do suicídio para, no seu doentio modo de pensar, mais suavemente atingir a finalidade a que a doença realçaria sobre atrozes sofrimentos. À proporção que se aproximava o desfecho, porém, o filósofo contista esquivava-se recalcitrando a ordem recebida. Suores gelados, como lhe banhavam a fronte ampla de pensador, onde o terror mais e mais se acentuava, estampando expressões de desespero a cada novo arranco das dolorosas reminiscências. Entretanto, o que mais surpreendia era que na tela fosforescente a qual se ligava, iam se reproduzindo as cenas evocadas pelo paciente, fato empolgante que a ele próprio, como a assistência, facultava a possibilidade de ver, de presenciar todo o âmaro drama que procedeu o seu ato desesperador e as minúsculas emocionantes e lamentáveis do execrável momento. A este seguiam-se as tormentosas situações de além-túmulo que lhe foram consequentes, o drama abominável que o surpreendera, as confusas sensações que durante tanto tempo os mantiveram enlouquecidos. Enquanto o primeiro operador auxiliava o paciente a extrair as recordações próprias, o segundo comentava-as, explicando os acontecimentos em torno do suicídio, antes e depois de consumado, qual emérito professor a elucidar ignaros em matéria indispensável. Fazia, mostrando os fenômenos decorrentes do desprendimento do ser inteligente do seu casulo de limo corporal, violentado pelo desastroso gesto contra si mesmo praticados. Assistimos assim a surpreendente inglória odisseia vivida pelo espírito expulso da existência carnal, sob sua própria responsabilidade, a esbater-se como louco a revelia da lei que violou, presa no tentáculo dos tentáculos monstruosos de sequências inevitáveis, criadas pela infração a um acúmulo determinante e harmonioso de leis naturais, sábias, invariáveis, eternas.
Esses extraordinários panoramas vieram anular as convicções materiais do filósofo contista, já bastante estremecidas, permitindo-lhe positivar em si mesmo, com minucioso exame, a separação do seu próprio astral do envoltório de lama corporal de que se revestia, sobrevivendo lucidamente, apesar do suicídio e da decomposição cadavérica. Por esse eficiente, quão singelo método, a grande maioria da assistência pôde compreender a razão da ardência indescritível dos sofrimentos pelos quais vinha passando, das sensações físicas atormentadoras que perduravam ainda, as múltiplas perturbações que impediam a serenidade ou o ouvido que erroneamente esperara encontrar no túmulo. Então, essa última frase, né, está dizendo, né, por que eles estavam fazendo isso, né? Então, eles estão fazendo a pessoa recordar, né, refletir sobre os pensamentos, sobre o que ele passou, e está mostrando isso para outras pessoas, né? E essa discussão, né? Então eles mostravam a cena, né? A pessoa que está recordando via a cena, e tinha um outro espírito comentando sobre o que eles estavam vendo, né? Então servia de lição para a própria pessoa que passou aquele sofrimento e para outras pessoas, para os outros suicidas que também estavam lá, né? Como dizendo isso passado, o próprio o Celso lembrou quando o André Luiz foi conversar lá com o mentor, né, sobre o que eles iriam fazer, né? E o Clarencio, né? Ele não conversava só com uma pessoa individualmente. Ele conversava com mais pessoas, dois pelo menos, para que o drama de um, né? E as explicações do drama de um servissem de lições para o outro. Então, o André Luiz, que tinha ido lá pedir uma coisa, outra, quando ele ouviu o Clarencio falar para outra pessoa, ele falou, opa, eu nem vou pedir. Eu vim pedir exatamente o que o outro estava pedindo. Então, isso é um aprendizado. Eles não estavam mostrando os erros dos outros, né, para falar, olha só, você errou. Não. Eles estavam utilizando todas essas recordações, comentando para um ensinamento geral, um ensinamento, né, daquela pessoa que passou por aquele sofrimento e ensinamentos para as outras pessoas. Então, é uma coisa coletiva. Alguma coisa parecida acontece nas reuniões mediúnicas, né? Quando um espírito se comunica e muitas vezes, né, é conversado com ele, fala, aquela conversa, aquele diálogo que acontece com aquele espírito é útil para uma grande quantidade de espíritos que possa ter o mesmo problema. Então, às vezes, você conversar com um e a mesma lição, né, ou o mentor conversou com ele, serve para uma coletividade maior. Eu estava relembrando aqui sobre essa questão do filósofo Comte, né? Ele quem trouxe, na época, o positivismo, né? Filosofia do positivismo. Tanto é que na bandeira do Brasil tem lá ordem e progresso. Faz parte dessa filosofia de Comte.
Mas acontece que, que o Conte, ele sabia que existiam, né, a parte das religiões, existiam pensamentos que buscavam o abstrato, mas Conte, ele buscava aquilo que só a razão conseguia entender. E para ele tinha que ser a parte científica que tinha que dizer o que era e o que não era, né? Então, essa era a questão desses que adotavam a filosofia de Conte, né? A razão, né, científica tinha que demonstrar se vale uma coisa, não vale, se tinha certeza que é isso, enfim. Quando, então, eu suponho que, então, o Bellarmine, né, quando ele teve a certeza de que ele estava com a tuberculose, ele começou a raciocinar, né, o seguinte: para que eu vou continuar com a vida se eu sei que eu vou morrer, né? Porque eu estou sabendo, né? Não vai valer mais nada a minha vida aqui, porque o que vale é aqui, porque ele não tinha certeza do futuro, porque nada para ele que fosse abstrato, né, tinha sentido. Cientificamente, ninguém tinha provado que a vida continua. Então, o mais fácil ele era encurtar a vida dele. Para que ele ia sofrer? Que validade teria o sofrimento da razão de vida? Esse foi o pensamento de Comte, né? Na forma de enxergar. Aí, quando ele passa por esse tratamento aí, na verdade, essa forma de apresentar o contexto do Bellarmine, né? ele começa a entender de que a vida não terminou, né? E justamente esse é o desespero de qualquer suicida, de alguém que desconhece a vida depois da matéria, quando ele descobre que desencarnou. Então, toda aquela parte da filosofia comtista foi por terra, né? Porque ela tinha a sua razão de ser, mas muito limitada, né? E ele apostou naquilo que justamente que ele desconhecia. Então, aí ele teve que abrir mão, inclusive, da filosofia. Ele começou a entender que não era bem assim, né? Não que a filosofia seja ruim, mas ela é muito limitada, né? Muito limitada mesmo, né? E aí começou, e isso fez com que os outros comecem a entender também que não sei se todos sabiam e conheciam a filosofia, entretanto, apostavam, né, no término do sofrimento. Isso seria o término do sofrimento. Mas aí, meu filho, então esse daí, eu acredito que aí na frente a gente vai saber melhor como é que eles tratavam isso daí. Isso é uma curiosidade, né, que eu não li ainda nada, mas como é que eles vão tratar esse assunto, como é que a gente vai entender melhor isso dessa ideia assim suicida das pessoas. É isso aí. Mais algum comentário? Deixa eu só comentar mais um pouquinho, o Celso, complementar um pouquinho o que o Celso falou. Esses 4 suicidas aí que estão sendo contada a história deles, junto com o Camilo, né? Quer dizer, todos eles têm o mesmo pensamento, né? Tiveram o mesmo pensamento. Se suicidaram, mas eles não sabiam realmente o que ia acontecer com eles. Eles não sabiam da imortalidade da alma. Né? Então, para eles, eles estavam com aquele problema ali naquele momento, falaram assim: vou me suicidar, quero acabar com o meu problema, né? Vou resolver o meu problema. Então, isso está sendo narrado agora a história, e todos eles tinham o mesmo pensamento, né? Então, agora que está caindo a ficha para eles, né? E eles estão vendo que realmente eles fizeram uma coisa muito errada. E com esse processo desse tratamento que eles estão tendo lá agora na Casa de Maria, né? Os servos de Maria, então lá estão sendo tratados. E esse processo de tratamento é um processo muito complicado. Não é simplesmente só ouvir palestras, ouvir muitas coisas, envolve muita coisa além disso. Eles têm que ter contato com os espíritos aqui da Terra, entendeu? Então, esse processo é meio complicado, é demorado. Então, quer dizer, eles, agora que estão caindo na ficha, se eles realmente pensassem
um pouco antes do que fizeram, jamais eles iam fazer isso. O suicídio hoje não é um caso, agora resolver meu problema aumentando. Está aumentando cada vez mais o seu problema, né? Então, nós vamos ver mais narrações para frente e vai trazer muito mais ensinamentos para a gente também, né? É isso aí, o comentário que eu ia fazer. Tudo bem. Enquanto o Luiz falava, eu lembrei também de uma coisa que eu queria acrescentar, né? A gente lembra que, pelos estudos do Livro dos Espíritos, né, que a fase de mudança de um espírito, principalmente porque todos nós cometemos erros, né, mas para que a gente possa corrigir os erros, a gente passa por 3 fases, né? Eu acho que vocês lembram bem, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, eu estou achando que nesse tratamento que eles estão fazendo, eles estão justamente munindo esses espíritos, né, não só de informações, mas também de sensibilidade, para que eles possam se arrepender daquilo que fizeram, né? Não existir mais dúvidas quanto ao que eles fizeram, né? Ter absoluta certeza aqui de que realmente eles erraram. Mas será mesmo que eu errei? Não. Aqui estão chegando à conclusão de que não deveriam ter feito isso. E isso prejudicou e muito a eles e ainda mais a outros, né? Como é o caso lá do Jerônimo, né? Que ele prejudicou os familiares, não sei o quê. Vai ter que ter reparação nisso daqui, né? Mas só que aí a reparação é uma casa do futuro, né? Não é isso? Porque a reparação, o arrependimento é uma coisa íntima. A expiação é íntima também. Porque a expiação você tem que ficar no lugar do outro, mas nesse caso, né, eles fizeram para eles mesmo. E a reparação é uma coisa externa. Eu tenho que reparar uma coisa que é fora de mim, né? Então, o arrependimento agora é a fase que eles estão passando. Mas você tem certeza de que você está arrependido mesmo. Você está entendendo que você se meteu na maior burrada da sua vida e você não pode fazer mais isso, né? É isso aí. Tudo bem. Estou sentindo que a Ana quer fazer a prece aí de encerramento. Elevamos nossos pensamentos em agradecimento por este momento, por esse encontro que nós temos para aprender um pouquinho daquilo que necessitamos para compreender o que é o espírito e o caminho que se segue pós-morte, pós-desencarnação. Agradeço aos mentores espirituais que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos orientando. Agradeço a todos os nossos irmãozinhos que nos protegem, aos nossos anjos de guarda. Agradeço o momento em que passamos, no momento em que eu tenho um contato com vocês, eu aqui tão distante, mas é como se estivéssemos juntos, e isso é maravilhoso. Eu agradeço a Deus por isso tudo, por este momento, e que nós possamos caminhar nesse caminho que Jesus nos deixou, que é os ensinamentos para chegarmos a uma evolução espiritual. Também quero agradecer aqueles irmãozinhos que são os nossos anjos de guarda.
Obrigado por tudo. Obrigado por estarmos unidos. Obrigado a Deus por tudo que nos oferece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. O prof. e Celso, a gente agradece vocês trazerem as informações também, dado o seu tempo, né, para nós, ajudando a gente a enxergar cada pedacinho das informações. E com isso eu fiquei aqui imaginando, né, que se nós nos juntamos a espíritos em situações de acordo com as nossas vibrações e com o nosso conhecimento, cada vez que nós aprendemos alguma coisa, cada vez que nós melhoramos e evoluímos através de tudo isso que vocês nos trazem, nós melhoramos as nossas condições, não é só para nos elevar simplesmente, é para nos tornarmos compatíveis com mundos melhores. Somente através dessa modificação é que nós vamos conseguir isso. Senão, nós vamos estar sempre em conflito, ficando presos a situações ainda inferiores. Então, a elevação, ela nos leva, logicamente, é uma coisa assim que agora caiu a ficha, né? Mostra claramente o porquê da evolução, para que nós possamos alçar voos maiores e para que nós possamos estar em situações melhores, como o mundo de regeneração, ou o nosso lar, por exemplo. Se isso tudo depende de nós, fazer com que as nossas vibrações melhores, com que a gente utilize essas informações para melhorar as nossas condições e, por consequência, vibrar de uma maneira melhor para ser compatível com tudo isso que tem de melhor no mundo espiritual. Senão a gente fica lá atrás, porque senão entraremos em conflito, não vai combinar. Não é isso? Eu estava aqui fazendo essa análise. Certo? Então, muito obrigado, prof, muito obrigado, Celso, muito obrigado, Nega, que fica aí nos dando dos seus tempos para que nós possamos ser melhores.